Salve, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Hoje, de alma lavada, estou aqui para fazer esse vídeo com vocês, para falar do nosso Coringão que vencemos e com autoridade o Fluminense na Neoquímica Arena hoje, na Neoquímica por 2-0, 2 gols do Roger Guedes. Vamos falar bastante sobre esse jogo de hoje, mas antes peço a você que está me assistindo aqui, que ainda não se inscreveu no meu canal, para você, é só clicar nessa janelinha vermelha aqui, se inscreva, curta os meus vídeos, ativa o sininho, comente o que você achou do jogo, da partida, dos meus comentários, se você concorda ou não. Estamos aqui, somos um canal totalmente aberto, onde a democracia impera, ok? Estamos aqui para falar do nosso todo-poderoso Timão, ok? Vamos falar do jogo de hoje, então. Eu estava viajando na hora do jogo, tentei assistir pelo rádio, mas em boa parte do sul de Minas o rádio não estava pegando, não consegui ver a partida, estava um sufoco para saber o resultado, e quando peguei sinal de internet no meio do caminho, 2-0 para o Corinthians. Vocês não têm ideia do alívio que eu senti quando eu olhei o celular e vi o resultado do jogo, 2-0 para o Corinthians. Saiu um peso das minhas costas, não só da minha, mas de toda a torcida corintiana. Saiu um peso das nossas costas. Imagina dos jogadores, o peso que saiu das costas dos jogadores, do técnico Luxemburgo, que estava pressionado. Quantos e quantos estavam pedindo a cabeça do Luxemburgo, dizendo que ele, se perdesse hoje, estaria na corda bamba. E agora, os mesmos que diziam isso estão elogiando o trabalho dele. Eu quero ver o que o Mauro César e o senhor Flávio Prado vão falar, que os dois odeiam o Corinthians. Eles não gostam do Corinthians, principalmente Flávio Prado e Mauro César, os dois da TV Jovem Pan. Os dois não gostam. Muitas vezes eles têm razão em descer a lenha no Corinthians. A maioria das vezes eles têm razão. Mas parece que eles destilam ódio quando falam do Corinthians. Mas não é bem assim também, não. Razão, muitas vezes, eles têm. Mas Corinthians é Corinthians. E hoje o Corinthians nos deu alegria. Hoje eu vou dormir mais contente, mais feliz. Os jogadores, a torcida corintiana vai dormir mais feliz hoje. O técnico Luxemburgo vai poder botar a sua cabeça no travesseiro e descansar em paz, sabendo que amanhã já começa tudo de novo para o jogo contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo de volta. Dá para ganhar do Atlético? Dá. Tem que ter a postura do jogo de hoje? Tem que ter a postura do jogo de hoje do segundo tempo, porque estava vendo os melhores momentos, só deu Fluminense no primeiro tempo. Se não fosse o goleiraço que nós temos, que também os corneteiros de plantão já estavam dizendo que o Carlos Miguel estava pedindo passagem para assumir a titularidade, até próprios torcedores. E o Cássio hoje fez uma partida segura, fechou o gol do Corinthians hoje. E olha, eu vou ser 100% Cássio até o dia que ele parar de jogar futebol. Eu sou eternamente grato a ele, tudo que ele fez pelo Corinthians e continua fazendo. O meu muito obrigado a você, Cássio, goleiraço que o Corinthians tem. Lógico, o Carlos Miguel, jovem, estatura muito mais elevada que o Cássio, vai chegar a vez dele, mas ainda é a vez do Cássio. E ele tem demonstrado, principalmente no jogo de hoje, uma segurança, uma liderança muito, mas muito grande. Parabéns, Cássio, pela excelente partida que você fez hoje, principalmente hoje. No primeiro, no segundo tempo, todas as vezes que você foi exigido, você correspondeu, né?
E o Roger Guedes, outro jogador assim fantástico, segundo tempo do Corinthians. O Luxemburgo levou o time para o vestiário e arrumou o time. O Corinthians no primeiro tempo levou sufoco do Fluminense. E novamente, eu repito, se não fosse o Cássio jogar hoje, o primeiro tempo o Fluminense teria virado com um placar a seu favor. Teria virado, pelo que eu vi nos melhores momentos do jogo, o Fluminense no primeiro tempo foi mais muito superior ao Corinthians, mas muito superior. E não aproveitou as oportunidades que teve, porque do outro lado tinha o Cássio, que é uma parede no gol, ok? No segundo tempo, o Vanderlei leva os jogadores para o vestiário e ainda tem os corneteiros de plantão que diz que o Luxemburgo com 70 anos está ultrapassado. Ele sabe, ele teve a leitura tática, a leitura técnica do jogo com perfeição no primeiro tempo. E ele, no segundo tempo, volta com um time com outra postura. Entendeu? E o Corinthians consegue uma vitória fantástica. Foi graças ao Luxemburgo? Também. Graças ao empenho dos jogadores? Também. E também graças ao empurrão que a torcida fiel novamente deu na Neoquímica Arena. Empurrou o time para cima do Fluminense no segundo tempo, acreditou no time no segundo tempo e não deu outra. Corinthians 2-0 com 2 gols do Roger Guedes. Ele assume a vice-liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro com 6 gols. Tem 7 gols. Quem que é que está com 7 gols? Eu esqueci de ver aqui agora. Tem 7 gols alguém lá e ele está na vice-liderança com 6 gols. 5 gols marcados. O artilheiro tem 6. E ele já vem se destacando. Roger Guedes sempre, de toda a fase ruim, a gente sempre falava que o Roger Guedes era o único que salvava no time e continua jogando bola. Mesmo a fase ruim, ele dava sangue, dava raça, e hoje ele foi agraciado com 2 belos gols de cabeça e o Corinthians saiu desse sufoco que é a zona de rebaixamento. Subiu para 14º lugar, saiu da zona de rebaixamento e vamos confirmar a nunca mais presença nessa zona tão difícil, tão terrível, tão tenebrosa, zona da morte, que é a zona de rebaixamento, no próximo jogo, sábado que vem, contra o América lá em Belo Horizonte. Vamos ganhar do América lá para sacramentar a saída de vez da zona da degola, ok? E dizer uma coisa também a todos os corneteiros de plantão, inclusive eu, que eu sempre disse, o Rony não serve para jogar no Corinthians. Todos nós, não vou dizer, não vou generalizar, mas 90% da torcida, dos comentaristas, todos nós achamos que o Rony não tinha menor condições de vestir a camisa do Corinthians. E foi através de uma roubada de bola, um passe que ele estava caindo no meio do caminho que o Corinthians marcou um gol. Uma jogada que ele buscou com raça, que a bola estava praticamente perdida. Ele consegue lançar, passar a bola para o Matheus Bidu. O Matheus Bidu muito bem, jogou muito bem o Matheus Bidu. Lança a bola na área lá e o Yuri Alberto toca para o Roger Guedes fez o gol. Ou seja, Rony mostrou o ar da graça hoje também, entupiu e calou a minha boca e a boca de muitos comentaristas e muitos torcedores que já falaram mal do Rony. Isso quer dizer que ele vai ser titular do Corinthians por causa disso? Não. Ele tem que entender que o futebol hoje é assim, além da raça, tem que ter a técnica. Hoje ele conseguiu passar para o Matheus Bidu o lance do gol, mas foi na raça, não na técnica. Mas ele mostrou força de vontade. É isso que, além da força de vontade que ele demonstrou, ele tem que mostrar técnica. E isso é nos treinamentos. Infelizmente, o Corinthians não consegue treinar. Mas eu tenho certeza que na mão do Luxemburgo ele vai dar uma lapidada no Rony,
no Matheus Bidu, que está crescendo na equipe, o Bruno Mendes, que está crescendo na equipe, né? O Gil vai ser desfalque no jogo contra o América. Quero ver como que o Luxemburgo vai escalar. Com certeza deve colocar o Fagner na direita e puxar o Bruno Mendes para jogar com o Murilo na zaga. Tenho quase certeza que será assim. E o Matheus Bidu compondo o lado esquerdo da defesa. Esse deve ser o Corinthians para o jogo contra o América. A grande surpresa e a grande alegria de nós corintianos foi ver a volta do Renato Augusto ao campo. Coincidência ou não, Renato Augusto voltou e o Corinthians venceu. É incrível como esse cara tem estrela. Tomara a Deus que ele não se machuque mais. Tomara a Deus, porque além do Corinthians precisar muito do Renato Augusto, ele é um craque que precisa estar nos gramados, né? Tomara que ele não se machuque mais, que o Vanderlei vá colocando ele aos poucos. Contra o América, fica mais um pouco no banco, entra no decorrer da partida, no jogo contra o Atlético, que é um jogo muito mais pegado, segura ele um pouco, não coloque ele logo de cara para não correr nenhum tipo de risco, né? É importante vencer, é importante eliminar o Atlético Mineiro, é importante. Mas se o Corinthians tiver esse desempenho, essa vontade que teve no jogo hoje de atacar o adversário e não ficar só recuado como ficou no primeiro tempo, essa leitura o Luxemburgo teve no intervalo, então com certeza no próximo jogo contra o Atlético, ele não vai poder jogar, ficar trancado ali atrás, ele vai ter que agredir, vai ter que atacar o Atlético. E a postura do time no intervalo foi outra. E mais uma vez o Corinthians não toma nenhum gol por 2 partidas consecutivas. 2 partidas consecutivas. 0-0 contra o Argentino Júnior, um jogo assim que era para ter ganho, né? Mas infelizmente não ganhou. 0-0 na Argentina e 2-0 hoje. 2 jogos sem tomar gol. Por que isso aconteceu? Renovou a defesa. Bruno Mendes, Matheus Bidu, Murilo. O único veterano que está ali é o Gil. É o único. Que na minha opinião também ele precisava dar passagem para o Caetano. Agora, os treinamentos, quem está vendo isso aí não sou eu, é o Luxemburgo. É o Luxemburgo que vai dizer se ele tem condições de jogar. Acredito que o Bruno Mendes no jogo contra o América, já falei, vai para a zaga e o Fagner volta para a lateral direita. Acredito que vai ser assim. Mas assim, enfim, felizmente o Corinthians venceu, convenceu. Cássio, parabéns. Roger Guedes, parabéns. Equipe está de parabéns. O técnico Vanderlei Luxemburgo, de parabéns. E a torcida corintiana, novamente, de parabéns. Por empurrar o time para cima do Fluminense na hora que o time mais precisava. E o Corinthians venceu. Com autoridade essa partida. Dá um alívio. Peso saiu das costas de cada um de nós. Hoje vamos dormir tranquilos. Vamos dormir felizes. Cada um fez o seu desabafo, torcedores, jogadores, comissão técnica, todos se desabafaram hoje e tiraram essa urucubaca de vez das nossas costas. E agora, mais uma pedreira quarta-feira contra o Atlético Mineiro. É assim, não adianta, é assim que vai ser. Pedreira em cima de pedreira. E com certeza o Corinthians vai entrar com outra postura em campo contra o Atlético. Ok, rapaziada? Ó, você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, é só ativar aqui essa janelinha vermelhinha aqui, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho, pronto, acabou, não é 5 segundos você faz isso. E você me ajuda aqui no meu canal, no meu programa Tarcísio Rabelo, em A Voz que Vem das Arquibancadas. Uma ótima noite a todos vocês, fiquem com Deus e boa semana. Tamo junto, vai Corinthians!